3, 2, 1. Fala, fiel! Bem-vindos ao quadro Torcida Visitante. Um bate-papo com rivais. Bora lá? Solta a vinheta. Bom, estamos aqui com o primeiro convidado do nosso quadro. Se apresenta pra galera aí, cara. Fala pessoal, eu sou o Leonardo, também conhecido como Léo, tenho 26 anos, sou santista e bora falar sobre futebol? Bora lá. Bora lá. Antes da gente falar um pouco sobre o time que ele torce e falar sobre futebol, recentemente o Léo foi com a gente na Neoquímica Arena assistir Corinthians e São Paulo. Léo, o que você achou do estádio? Cara, mesmo sendo santista, eu falo pra você que foi assim, uma coisa muito diferente. A torcida não para, é um negócio que você se sente assim emocionado, é bem bacana. E a comemoração do gol? Você comemorou? Confessa aí pra Fiz nós. até o poropopó antes do Fez o jogo, poropopó foi legal. A torcida, cara, no momento do gol, abracei um cara lá que eu nunca vi na minha vida. Não. Foi bem legal, Isso foi acontece. diferente. Em especial, né, Gui, esse jogo contra o São Paulo foi um dos gols que a gente mais Mais comemorou. comemorou na nossa Que- vida. Assim. Foi o nosso primeiro clássico que a gente Sim. assistiu, os demais jogos não eram clássicos, por mais que fossem jogos importantes como brasileiro. Mas por ter sido clássico e um gol do Breno Bidon nos últimos minutos foi algo emocionante de fato. E o Léo estava com a gente lá. Tava lá torcendo também, tava vibrando pelo Corinthians. Porque se não torcesse também... Inclusive foi o dia, acho que foi o dia que eu vi a Neoquímica Arena pulsando da maneira mais forte na minha vida, cara. Aquele gol foi surreal. Até os 85, 86 ali do segundo tempo eu senti que a torcida ela deu uma baixada por conta assim, de estar chegando próximo do fim do jogo e não vinha o resultado, não vinha o empate, mas naquela bola ali que sobrou pro Breno Bidon a gente descarregou Pegou tudo. todas as energias ali. Então, galera, como se trata de um canal de rivalidades, né, aqui, da torcida rival, a gente quer saber aí, ô Léo, quando que você se descobriu santista, se isso vem de família, ou se é algo que você nem pensou, só surgiu no teu coração aí, como é que é? Fala aí pra nós. Então, o meu caso com o Santos foi porque minha família é toda santista. Porém, meu pai e minha mãe é corintiano. E eu lembro que meu assim, aniversário, uma primeira festa, assim, festa mesmo com bastante amigos, minha tia prometeu fazer do Santos. Ela falou que ia pagar tudo, falou pros meus pais, falou, ó, vou arcar com o aniversário, mas tem que ser do Santos. Aí eu ganhei uma camiseta do Robinho na época, camiseta 7, uma preta e branca da Sempre Toshiba na época. E aí foi onde eu me apaixonei e tudo, inclusive o Robinho, por mais dos momentos aí de agora, mas era o ídolo da época, então tipo, foi aí que eu comecei. Mas pelo visto você tem um pé aqui já, né, no Corinthians, pô, pai e mãe corintiano. É, tipo assim, tem um amorzinho ali, né, no fundo do coração, mas é isso, Entendi. torcendo pro Santos aí desde Certo. sempre. E a era Neymar ajudou, contribuiu? Cara, foi a melhor época, né? Foi uma era... A gente tá com a expectativa ainda da volta aí dessa era. Aquele uniforme azul clássico, Nossa, né, cara? cara, 2011 ali, 2010, 2011 foi a época que não tinha pra ninguém, né? Assim, o Santos era um time que dominava tudo, era difícil, imbatível. Falando como rival, né, Léo? Esse ano que você comentou aí, os anos ali 2010, 2011, até ali um pé em 2012, eu como corintiano, o Santos é o que mais me botava medo. E aí até falando, dando spoiler aí pra galera de um vídeo que a gente falou sobre o Libertadores, aquela campanha do Corinthians em 2012, o que mais me deu medo foi a semifinal contra o Santos, porque de fato era um time muito bem treinado, executava muito bem as ações, fazia muitos gols, né? Sim. Acho que aquele uniforme azul O lendário do Lendário. uniforme azul. com Neymar e Ganso nem se fala, então era uma época muito boa. Sim. E Léo, eu queria que você falasse pra gente qual que é a sua maior alegria como santista. Cara, como santista, falar pra você da época de 2010, 2011 ali, a vitória da Libertadores foi um momento assim inesquecível, né? Aquele time lá era diferente. Sim. Em contrapartida, qual que é a sua maior tristeza como santista? A morte do Pelé. Cara, temos dois modelos aí, né? Primeiro a partida do nosso rei, né? E o momento atual, né, que a gente vem Certo. passando, que tá sendo bem difícil, a gente tá com expectativa aí com a volta do Ney aí, mas é um momento bem, assim, a gente tá lutando pra não cair, né? Sim.
Léo, a gente fez um shorts recentemente também, falando aí dos 11 ideais aí para nós corintianos, né? Sim. Mas a curiosidade que fica aqui, já que a gente está na torcida rival, é qual os seus 11 ideais aí do Santos? Pô, Lucas, é difícil porque a gente teve um time excelente aí, né? Mas eu fico com a galera de 2011, time que inclusive disputou o Mundial aí contra o Barça. E aí dentro deles tem o Elano, o Ganso, Borges, Pará, grande Rafael, nosso goleirão, Durval, que era um lendário, e Edu Dracena, o menino Ney, né? Que é um cara que é fabuloso. Ney no auge. Rafael que foi considerado o melhor goleiro daqueles anos. O cara era monstro, cara. E de fato, o Rafael catava muito, depois baixou um pouco a qualidade, não apareceu no cenário aí, mas naqueles anos era considerado o melhor goleiro. E tinha o engraçado desse time do Santos que tinha uma linha defensiva que era mais velha, Sim. só que, tipo assim, eles batiam horrores, assim. Exato. Eu lembro de enfrentar o Santos e ser do meio pra frente, ser ousadia e alegria, assim. Eu lembro desse bordão do time do Santos, mas a defesa em si era uma defesa muito cascuda. E o mais novo na época era o Edu Dracena. E se o mais novo era o Edu Dracena, já dava pra dizer o resto. Inclusive, pra gente ter noção do quão assustador era esse Santos aí, teve uma época que, pô, o Ganso era considerado uma maior promessa do que o próprio Neymar, né? Exato. Tipo, que ia ser um cara mais craque que ele, sendo que hoje a gente sabe quem vingou tudo. Mas pra você ver, tipo, era assustador o nível assim desse Realmente. Santos, né? Com o Ganso, o Neymar todos no auge ali, era absurdo, cara, Sim. absurdo. Cara, teve um vídeo que eu vi, se eu não me engano foi o André Balada que falou desse momento, que era difícil fazer o Durval da risada, que ele fez o Durval da risada uma vez só, porque o cara era tão tipo parrudo que era difícil. E a gente não sabe, né, porque a gente não acompanhava, eu também era muito novo, mas certamente esses caras mais experientes do time do Santos deram uma maturidade para os mais novos, deram um suporte para os mais novos. Sim. Eu não gostava, aí falo como corintiano, o que eu mais detestava desse time era o Léo. Léo. E combinou com o nome. Mas o lateral Léo era muito chato. Cara, E eu lembro daquele dia que eles foram para jogar o Mundial, foram embarcar. Ele soltou a seguinte frase na TV: vamos ver se o Barcelona é tudo isso. Cara, essa frase... O resto é história, o resto é história. O resto, cara, é só história de fato. Mas ele... Pega o Barcelona lá, vamos ver se é isso tudo. Esse Santos só, tipo, fica o jogo contra o Barcelona, acabou que não foi o que o santista esperava, né? Que foi Exato. aquele 4-0, mas era o auge do Barcelona também. Época de Puyol, época de Messi, tudo ali. Nossa, era um baita time também do Barcelona, então não tem como culpar, mas fica aquele gostinho de talvez foi o que faltou para aquela era do time do Santos. Se fosse aquilo ali, eu acho que seria o time completo mesmo, assim, perfeito, cara. Embora teve todos os resultados, só faltou isso daí pra gente. Bom, Léo, continuando então, vamos falar um pouco sobre o clássico em si. Acho que o corintiano como um todo, quando vai enfrentar Palmeiras, São Paulo, Santos, quem quer que seja, é uma sensação diferente, muitas vezes tem uma tensão muito grande, cara. Eu, particularmente, quando vai enfrentar, por exemplo, o Palmeiras, que hoje é uma das maiores potências do Brasil, cara, sento na TV já meio tremendo, assim, com medo de tomar gol a qualquer momento. Sim. É diferente a sensação. Eu queria que você contasse como que é a sensação aí de um Santos e Corinthians pra você. Cara, é uma sensação assim bem complicada, né? Porque é um clássico, né? A gente sempre tem aquele amor pelo Santos. Como eu falei, eu também tenho um pezinho no Corinthians ali no início, mas 100% a torcida no Santos. Sempre é um pouco mais caloroso o jogo, né? A gente sempre espera muito do time do Corinthians também, porque, cara, é uma torcida que canta demais, independente... Hoje não dá mais pra gente fazer torcida juntas, né? Uhum. Então, assim, cara, se o jogo é no estádio do Corinthians é um negócio que é complicado. A gente vai com o pezinho atrás, a gente acha que não vai dar. Ainda mais hoje nos dias atuais, com o time que a gente tem, a gente já fica um pouco inseguro. Na Vila, a gente
tem uma expectativa maior de vitória, mas mesmo assim ainda é complicado. Mas sempre é um jogo muito caloroso. Pra você, Léo, o Corinthians é o maior rival do Santos ou você acha que São Paulo e Palmeiras estão à frente? Por ser preto e branco, né, eu acho que o Corinthians hoje é mais do que os outros, né? A gente não tem tanta briga com os outros times também assim, mas o Corinthians eu acho que seria o mais rival hoje. É porque assim, todos dizem, né, que por exemplo, o maior rival do São Paulo é o Corinthians, o maior rival do Palmeiras é o Corinthians e o maior rival do Santos também é o Corinthians. Sim. Mas é que para alguns, quando você vai falar, sente o jogo de uma forma diferente, porque assim, a geração que, por exemplo, uma geração que começou a acompanhar futebol da pandemia para frente, ou até um pouquinho antes, não viu o Corinthians de uma forma assim como a gente viu nos anos de ouro ali praticamente do Corinthians. Então acaba que vê o Palmeiras, que teve uma ascensão muito grande, de uma forma mais forte. Mas assim, quando a gente vai falar com torcedores mais antigos, sempre comenta-se, né, a respeito do Corinthians ser o maior rival. Sim. Inclusive, eu acho que isso se intensificou naquele título brasileiro. Eu não lembro desse título brasileiro, porque foi 2003, eu tinha 5 anos, acho que o Gui já não tinha nem nascido ainda, né? Mas aquela famosa pedalada do Robinho em cima do Rogério lá, eu acho que aquilo acendeu, e foi o título brasileiro do Santos, aquilo acendeu acho que mais a rivalidade. Mas Sim. Interessante saber que pra você o Corinthians também é o maior rival. Exato. É um time que, assim, acho que pra todos, né? O Corinthians tem uma torcida que é muito grande. Uhum. Eu acho que, se eu não me engano, é a maior do Brasil hoje, né? Tem a do Flamengo também. Aí a gente vai deixar a tela preta e falar assim, chupa o Flamengo. Terceirizados. Pode voltar. Então, assim, tem a torcida do Flamengo, né? Conforme falei, mas a do Corinthians, você pode ver qualquer lugar que você vai, você vai passear em algum lugar, tem algum corintiano. Então é bem legal. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse Santos atual, Léo. Recentemente, Gabigol chegou aí. O homem. O homem. Você acha que ele pode fazer a diferença para esse time do Santos? Cara, ele já deu uma ajudada pra gente no primeiro jogo, né? Inclusive, o primeiro jogo que ele jogou teve estreia. Teve gol. A média do homem. O jogo por estreia, rapaziada. Continue. Teve um gol dele e esse gol foi muito importante. Inclusive, teve um empate depois e o Tassiano resolveu. O grande Tassiano que salvou a gente aí. Eu gosto do Tassiano. Mas assim, cara, o Santos no momento tá passando por uma situação muito delicada, né? Então por mais que ele veja, ainda tem os problemas de campo sintético que não dá pra jogar, sempre é poupado. Então isso daí é uma coisa. Eu acho que o Gabigol saudável, ele pode agregar muito, e eu acho que esses últimos anos do Gabigol não foi tão interessante, porque ele tava, por exemplo, pegar o recorte do Cruzeiro, ele tava brigando com o Caio Jorge. Eu acho o Gabigol mais jogador que o Caio Jorge. A questão é que é momento e lugar e técnico. Sim. Eu acho que, por exemplo, você tem que dar confiança para um jogador como ele, e você tem que dar minutagem. E você tem que fazer com que o time jogue por ele. Não era o caso do técnico do Cruzeiro, que eu não vou lembrar agora, Leonardo Jardim, que fazia o time jogar um pouco mais coletivo e potencializava, por exemplo, o Caio Jorge para um ataque um pouco mais rápido. E acho que o Gui vai discordar um pouco de mim. Eu já vou falar, mas é que, por exemplo, se você vê os números, eu não estou me baseando para falar isso que eu estou falando em uma temporada, porque de fato a última temporada do Caio Jorge foi muita bola. Mas se você pegar num contexto histórico, cara, o Gabigol acho que pode acrescentar muito. E ele não é velho, cara. Exatamente. Ele tem idade, ele tem linha pra queimar ainda. Eu acho que tem que ser aquele jogador com cuidado um pouco mais especial, tem que ter um pouco mais de atenção e carinho por ele, que eu acho que ele pode agregar muito. Sim. Só um adendo aí, é que eu ia falar, mas eu não queria te cortar. Que eu ia falar que eu acho um absurdo isso que você falou do Caio Jorge e Gabigol. Eu acho. Mas tipo, ainda mais levando em consideração as últimas temporadas do Gabigol. Se você for pegar desde que ele saiu do Flamengo, até um último ano ali mais ou menos, que ele caiu muito de produção, pô, não tem como muito ser... Eu sei que pode ter um peso histórico de um Gabigol, dele ser tal decisivo, sempre mandar a bola na rede quando precisa. Mas o que o Caio Jorge vem fazendo aí há
há uns anos, pô, é absurdo você falar É, isso daí. os últimos anos não, o último ano, né? Ah, mas mesmo assim, Isso é verdade. mas Isso, não, tem. Eu agora vou ficar do lado do Santista aqui. Eu acho que, tipo assim, a temporada do Caio Jorge, nem essa questão, né? Tá falando do Gabigol, né? Eu acho que essa questão do Caio Jorge, de fato, potencializa ele o último ano. Se ele se manter, por ele ser muito jovem, com toda certeza. Mas de bagagem, de jogador, com toda certeza, isso eu sim. fico com o Gabigol. Porém, Sim. volto a dizer, é um jogador que não está performando mais que o Caio Jorge. Mas eu acho mais jogador que o Caio Jorge. Tem mais experiência, É, né? então, O cara é mais... Por isso que eu tô falando que pode vir agregar no Santos se bem cuidado, se bem monitorado ele. Eu acredito que ele contribua bastante. Você de acordo também? Você torce por isso? De acordo, e claro, é o que já disseram, cara, a bola tem que trabalhar pro Messi. O Messi tem que relar na bola. Então, a bola tem que chegar no homem. A bola tem que chegar nele. Tem que Tem que chegar no Messi. Tem que chegar no Messi. É um minutinho ali, cara, ele tem que relar na bola de 1 em 1 minuto. É o segredo que o Messi joga, o Gabigol também. E como você avalia até agora o trabalho do Vojvoda? Se a gente pegar, por exemplo, lá no Fortaleza, cara, ele fez um trabalho excepcional, né? Inclusive levou o Fortaleza aí a parte de cima do Brasileirão, sempre estava nas competições aí sul-americanas, sempre presente e competindo bem. Inclusive o próprio Corinthians em 2023 foi eliminado por eles na Sul-Americana, na semifinal. E recentemente agora o Santos contratou ele, né? Como você avalia esse trabalho do Vojvoda até aqui? Cara, eu vejo que ele tá tentando bastante. A gente, desde então, teve bastante problema com o técnico antes dele. A gente pode observar que o problema não é tanto o técnico, né? Mais o time mesmo que não está se encaixando. Pode ser também que seja a desmotivação que o time tá tendo desde esse tempo todo. Aí, então é bem complicado. A gente também tem um medo aí do Brasão, embora, cara, todo esse momento, o pessoal já fala pra ele assim, cara, não vai embora, não nos abandone. Mas eu vejo ele como um bom técnico, vem continuando fazendo um ótimo trabalho. E espero que ele ajude ainda mais a melhorar a situação, que não está muito boa, não. Eu acho que, falando de Vojvoda, só para dar um pitaco aqui, eu acho que a maioria dos torcedores santistas não vão concordar que ele está fazendo um bom trabalho, mas eu concordo com você que o técnico é de boa qualidade, só que ele precisa de mais mão de obra. Exato. Eu acho que o time do Santos tem seus jovens que são muito bons, alguns com bons potenciais. Agora chegou um ataque um pouco mais experiente, que é o caso do Rony, o Gabigol, que a gente está comentando. Mas ele precisa um pouco mais de ferramentas ali, um pouco mais de jogadores para poder colocar o estilo dele em campo. Mas eu tenho certeza que dando paciência, dando um pouco mais de tranquilidade para ele, dando um pouco mais de recurso, eu acho que ele possa sim fazer um bom trabalho. Mas precisa ter paciência com ele. Exato. É o que a gente espera, que com o tempo aí a gente vai se resolvendo. A gente já entrou um pouquinho melhor esse ano do que estava do ano passado. Mas estamos desfalcados, ainda tem algumas peças aí, inclusive o menino Ney. Falando nele, último tópico aí pra gente cortar essa parada de questões atuais. E o Ney? Joga ainda ou é um mito? Só quer pular carnaval só. É um mito? O que é o Ney? É uma lenda urbana? O que é o Neymar hoje? Eu sei que o peso histórico do Neymar é muito grande, mas e futebol? O que ele pode agregar aí ainda? Ele tem muito a agregar, né? Ultimamente a gente vem poupando ele, né? A gente vem dando uma disfarçada, uma maquiagem, né? Pra relacionar ele na Copa, né? Porque a gente sonha tanto com o Hexa aí, né? Então a gente vem dando essa maquiada. Mas segundo ele aí vai jogar pós-Copa, aí vai ajudar muito o Santos, trazer, quem sabe, um Mundial em cima do Real, do Barça. E essa é a expectativa. Gui, pra você, Neymar vai pra Copa? Cara, ele só vai por causa do nome, mas por bola jogada ele não merecia. E pra você, Léo? Cara, sendo bem sincero, quem que você prefere? Vou pra vocês dois, Richarlison ou Ney na Copa? Acho que nem o Richarlison vai, né? Particularmente eu acho que o Ney vai contribuir com a experiência que ele tem. Não vai ser aquele cara dos 90 minutos, mas vai ser um cara que vai ser um diferencial no campo, sim. Pô, eu acho que a gente precisa ainda dele, mas ele precisa querer também, precisa se esforçar. Eu acho que ele ainda é o nosso,
talvez o maior jogador, assim, tipo, tecnicamente, que a gente possa contar para algo diferente, mesmo que ele não venha em alto nível, ele faz a diferença. Sim, realmente, ele é um cara que tem muito a agregar ao time ali, isso é um fato. Bom, galera, a gente está encerrando por aqui o nosso primeiro vídeo aí com a torcida rival, torcida visitante. Bom, Léo, tem mais alguma coisa aí que você quer comentar? Gostou do vídeo? Gostou aí do convite? Fala aí, se despede aí da galera aí. Pô, primeiramente agradecer vocês aí pela oportunidade, né? Foi muito bacana estar aqui. E, cara, muito obrigado aí, vocês, sucesso. Tamo É junto. isso. Ó, acompanha lá que a gente vai fazer um shorts rapidinho aí também com o Léo. 11 contra 11 lá, pra ver se ele troca o jogador do Santos pelo Corinthians. Bom, é isso aqui. Tem mais alguma coisa? Nada, é isso. Boa, é nóis. Até a próxima. Até a próxima. A semana inteira fiquei esperando pra te ver Corinthians, pra te ver jogando. Quando a gente